Deixa a Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. A gente vai dar andamento aqui na nossa série de mensagens. Eu quero te convidar a orar comigo agora. Não projeta a imagem ainda, aquela imagem que eu falei, né? Quando eu começar, aí você projeta a imagem quando dá andamento. Abaixa a tua cabeça, vamos orar, por favor. Pai amado, nós te agradecemos pela bênção da salvação. Pai, muito obrigado pelo teu amor e por tua misericórdia. Pai, muito obrigado por todo o trabalho que o Senhor teve para nos alcançar. Muito obrigado pelo teu Espírito ter vindo para cá e habitar na igreja, entre nós. Pai, muito obrigado pelo teu amor e muito obrigado porque os teus ouvidos são atentos à oração do teu povo, Pai. Muito obrigado. E pedimos que o Senhor nos ajude a ajustarmos a nossa vida ao Senhor, à tua palavra, à tua vontade, para que nada na nossa vida provoque impedimento às nossas orações. Pai, ministra o nosso coração. Nós precisamos que o teu Espírito Santo ministre a nós. E nessa hora, Pai, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para sermos tocados por Ti, de maneira que haja mudanças em nós, que a gente melhore um pouco mais hoje, que a gente cresça um pouco mais hoje, e a gente seja tocado pelo Teu Espírito e saiamos daqui mais apaixonados um pouco mais por o Senhor e querendo mais um pouco ainda fazer a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus, por favor. E eu te agradeço. Bendigo o Teu nome e exalto o Teu nome. No nome de Jesus. E também te entregamos palmas nessa hora, como louvor e adoração, porque Tu és bendito, Tu és santo e Tu és digno. Bendito sejas. Bendito sejas, no nome de Jesus, bendito sejas. Amém. Temos conversado sobre o tema, quando nossas orações não são atendidas. Já passamos pelo motivo 1, 2, 3 e 4, e hoje vamos conversar sobre os motivos 5 e 6, quando nossas orações não são atendidas. E eu quero introduzir a palavra de hoje, mostrando uma figura para você. Mostra a figura lá para nós, por favor, Fabrício. Eu quero levar em conta aquilo que está acontecendo com a minha sogra. E aproveito e já dou o recado. Adolescentes, devocional. Pega a devocional lá com seus líderes, Guilherme e Viviane. Oi? Ok, os cadernos estão lá com eles, procura eles lá. Muito bem. Os irmãos têm orado e nós somos muito gratos pelas orações que têm feito pela nossa casa, a nossa família. Inclua também a mãe da Silvia, né, o pai da Silvia, e também todos que, de alguma forma, a família da Josi, do Fábio, de alguma forma estão passando por alguma enfermidade, se recuperando de cirurgia e tudo mais. O Ademir, seu Ademir, que bom ver o senhor aqui. Deus abençoe, né? Muito feliz. Também recentemente passou por uma cirurgia, então a gente precisa interceder sempre. E a minha sogra está esperando uma cirurgia que vai acontecer amanhã de manhã, não sexta-feira. Estava marcado para sexta, mas os médicos acharam melhor transferir para segunda-feira. E o que acontece no coração dela? Está vendo na sua figura aí? Na figura que está, é um coração. E essas duas veias vermelhas ali são as duas artérias coronárias. O que aconteceu foi que uma das artérias, a esquerda ou a direita, aqui 100% obstruída, a direita, a esquerda. Então, a esquerda, lá no coração da minha sogra, está 100% obstruída. E a direita tem também uma obstrução, de forma que o coração dela está sendo irrigado apenas com 20% de sangue. E
Eu não vou dar os detalhes de como que está o coração dela, mas eu quero usar essa figura como ilustração para a nossa mensagem de hoje, para andar para o segmento, né, da nossa mensagem. Por quê? Porque são duas veias. Essas são as duas veias coronárias, as principais que irrigam o coração. E são chamadas de coronárias por causa do formato delas. Essas duas veias, elas se estendem sobre o coração, se espalham em veias e depois pequenos capilares para irrigar todo o coração no formato de uma coroa. Por isso o nome coronária. Ela vem por cima. E por isso quero usar isso como ilustração. Foi impossível não lembrar, não pensar na coroa de Jesus, aquilo que está por cima de nós e que deve regar a nossa vida com a sua presença, o seu Espírito. Mas aí, sabe o que o médico disse para a minha sogra? O seguinte: por causa do fato das veias estarem obstruídas, o coração continua trabalhando. Ele continua trabalhando, fazendo o seu trabalho, só que de maneira sofrida. Essas são as palavras do médico, né? Por causa desse pequeno percentual apenas de irrigação para o órgão, para o coração. Ele trabalha, mas de maneira sofrida. Por isso ela não pode fazer esforço, porque qualquer esforço a mais que exija um pouco mais do coração, não vem. Essa energia não vem, o coração não consegue corresponder a uma necessidade, uma atividade física que exige um pouco mais. Então, ela para e dá o problema de taquicardia e tal, o coração apita. Ele avisa: não estou conseguindo, eu não vou conseguir suprir isso aí. Então, vai devagar, volta. Então, ela para. Então, o fato é o seguinte: o coração trabalha de forma sofrida, porque as duas veias que irrigam o coração não estão limpas o suficiente, desobstruídas o suficiente para trazer a saúde completa para o coração. Eu pensei o seguinte: essas veias são como a palavra e a oração na nossa vida, que vem de cima e vem do céu. Nós precisamos ser regados do céu, precisamos ser regados pelo Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus para nos alimentar e precisamos da oração para fazer a nossa relação com Deus, para a nossa relação de intimidade com Deus ser mantida. Nós precisamos da manutenção da nossa intimidade, para que sejamos regados da presença, regados do seu amor, regados da sua sabedoria, regados da sua provisão, regados de tudo que vem de Deus. Quando nós falhamos na questão da palavra e não permitimos que a palavra de Deus regue a nossa vida, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não vai à palavra e quando a gente falha na oração, nós obstruímos as duas principais vias em que Deus nos alimenta o Espírito. O que acaba acontecendo? Uma vida cristã sofrida. Palavras do médico. Estão obstruídas. Aí o coração trabalha de forma sofrida. Tem muito crente vivendo uma vida sofrida na sua relação com Deus, porque a sua vida não é regada devidamente pela palavra e pela oração. Regada por Deus, por sua unção, por sua presença. Porque as vias da palavra estão obstruídas talvez por irresponsabilidade, talvez por esquecimento, talvez por uma falta de disciplina. Obstrui, a nossa vida não é regada. E da oração a mesma coisa. O que é que obstrui a nossa vida? O que é que obstrui a nossa oração? O que obstrui a nossa relação com a palavra de Deus, de maneira que a palavra de Deus regue a nossa vida, corrija a nossa vida, conserte a nossa vida, e a gente vai ajustando a nossa vida a Deus e a sua vontade. Então, pensando nisso, é que a gente está nessa série de mensagens. Já falamos de 4 motivos
em que nossas orações são impedidas. Então eu quero falar do quinto motivo agora. O quinto motivo em que nossas orações são impedidas é o seguinte: é quando não damos perdão a pessoas que nos ofendem. Baseado em Mateus capítulo 6, versos 12, 14 e 15, o texto diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Onde que está esse texto? Sim, mas esse texto de Mateus 6 é o texto que descreve o quê? A oração do Pai Nosso, exatamente. Ok? Dentro da oração do Pai Nosso, há um ensino poderoso que a gente já tem falado muitas outras vezes, mas a gente precisa relembrar para a nossa saúde. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, fale comigo, assim como. Exatamente, o perdão de Deus virá sobre você, assim como você faz com as pessoas que te ofendem. Assim como. É o segredo. É o assim como. Se você não dá perdão, será assim como. Se você tem o coração aberto a perdoar as pessoas que pecam contra você, será assim como. Né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí o verso 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que é que obstrui a veia da oração? Ofensas não perdoadas. Pessoas pecaram contra nós e nós guardamos a ofensa, guardamos a amargura, guardamos a ira, a raiva, a ofensa, e a gente fica convivendo com isso a vida inteira, e essa amargura vai amargando a vida em todas as áreas, inclusive obstruindo a veia da intimidade com Deus, obstruindo nossa comunhão, obstruindo as vias pelas quais o Senhor envia bênçãos, envia recursos, envia unção, envia tudo que a gente precisa para viver nessa terra. Nós precisamos desobstruir. Quando a gente não perdoa, seja quem for, pelo motivo que for, não importa. Pode ser um chefe, um mau chefe, não como o Ivan. O Ivan é um bom chefe, né? Não como o Tássio é um bom chefe, né? Não como o Juninho, bom chefe, tantos irmãos que são bons chefes aqui, mas pode ser um chefe que pegou no seu pé e ofendeu você, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um tio, pode ser um diácono, pode ser, aliás, o meu cunhado, Almir fica de pé, né? O Éder já apresentou, né? Ele é irmão da pastora, ele é diácono lá na Igreja Batista da Penha, primeira Igreja Batista da Penha, e está aqui por conta da minha sogra, da mãe dele, né? E é uma alegria a gente ter o Almir aqui, muito honrado com a presença do familiar aqui, né? Então, pode ser um diácono, que tenha pegado no pé de alguém aí e deixou essa marca, pode ser um líder, em algum momento da sua vida que ofendeu o teu coração, pode ser o pai, a mãe, pode ser o marido, a esposa, pode ser quem for, não importa. A palavra de Deus nos ensina a dar perdão. E, como já falamos de outras vezes, não significa que o dar perdão endossa a ação da outra pessoa, quer dizer que ela está certa. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A necessidade do dar perdão é curativa para nós, é libertadora para nós, para quem dá. O maior beneficiado é quem dá o perdão, mais bem-aventurado é dar. A gente precisa dar. Quando a gente libera perdão às pessoas que nos ofendem, aí então Deus perdoa os nossos pecados. É o motivo de muitas vezes, muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida,
buscarmos a presença de Deus, a gente não encontra. Não, mas Deus está disponível. Seus ouvidos estão atentos, seus braços, suas mãos estão disponíveis a abençoar o seu povo. Pô, Deus é soberano, Deus é onipresente, Ele sabe de tudo, Ele sabe o meu coração. Por que Ele não atende? Não atende porque as vias estão obstruídas por pecados não perdoados, por conta de ofensas de pessoas contra nós que não foram também perdoadas. Se Deus não nos perdoa, o pecado permanece. Com o pecado há um rompimento de relacionamento, de intimidade. Com isso a gente não tem intimidade com Deus. A nossa oração fica prejudicada. Se a gente não tem intimidade com Deus, não dá para a gente amadurecer, crescer no nosso tempo de oração. O que a gente tem que fazer? Tem que perdoar. Ah, mas é difícil. Ninguém disse que era fácil. Mas tem uma palavra de Deus: perdoa aqueles que pecam contra você, ponto final. É uma questão de obediência a Deus. Se a gente não obedecer, a gente peca. Amém? Eu quero gastar mais tempo no sexto motivo, mas antes de passarmos para o sexto motivo, vamos pensar um pouco sobre isso e vamos orar. Baixa a tua cabeça. Pai, eu peço que o Senhor mostre para os nossos irmãos, para todos nós, se tem alguém que pecou contra nós, feriu o nosso coração, de alguma forma, e nós não perdoamos, e guardamos a ofensa dentro do nosso coração, e isso agora está atrapalhando a nossa comunhão. Pai, eu te peço, revela para os teus filhos, se tem coisas assim, essa situação, pessoas, revela agora, no nome de Jesus. Aguarde um instante, porque você vai orar agora. Aguarde alguns instantes. E se Deus mostrar alguma coisa para você, e revelar para você, meu coração está amarrado sim, meu coração está amarrado nessa pessoa quando fez isso, isso e isso, meu coração está amarrado nessa e nessa circunstância, e eu quero liberar agora o meu coração, para poder crescer na intimidade com Deus, na oração. Então, eu vou silenciar, presta atenção que o Espírito Santo vai falar, e só depois que Ele te mostrar alguém, se mostrar, se é que é necessário, se é que é o teu caso, aí você vai gastar alguns instantes entregando essa pessoa a Deus, declarando perdão sobre ela, e depois pedindo perdão a Deus, e liberando as vias que suprem você, que regam você do céu, para você não ter uma vida cristã sofrida. Eu vou silenciar, presta atenção no que o Espírito Santo vai te dizer. E assim que você ouvir a voz do Espírito Santo, e mostrar alguém em alguma situação, comece a orar. E declara perdão para essa pessoa. E livra o teu coração disso. Liberta, desobstrui o teu coração dessa ofensa, desse problema, dessa mágoa, desse pecado. Para que você possa experimentar uma fluência de Deus na tua vida muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Comece a orar. Assim que Deus te falar, comece a orar, por favor.
Senhor Deus, peço que no nome de Jesus, o Senhor atenda às orações. Sabemos que essa é a tua vontade e que o Senhor tem prazer em perdoar e desobstruir nossa vida, para que muito mais do Senhor, da sua presença, do teu Espírito possa fluir em nós. Ó Deus, limpa a vida dos teus filhos, ó Pai, de todos que o Senhor falou e precisaram confessar e liberar os corações a respeito de pessoas que lhes ofenderam. No nome de Jesus, derrama a tua graça, o teu sangue, o sangue de Jesus sobre essas vidas, esses corações, e libera a vida destes teus filhos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, para que nossas orações e nossa intimidade contigo não seja interrompida, impedida, porque precisamos do Senhor e de toda a fluência do teu Espírito em nós, toda a fluência da tua presença em nós, toda a fluência do teu amor em nós. Precisamos que o Senhor ouça as nossas orações, precisamos da tua presença, Senhor Deus. Sem a tua presença morremos, sem a tua presença não temos alegria, sem a tua presença não temos satisfação em viver, sem a tua presença não há motivo, Senhor Deus, sem a tua presença não somos nada. Portanto, ó Pai, não queremos que absolutamente nada interrompa, obstrua, impeça a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo. Ó Deus, abençoa o teu povo, no nome de Jesus, amém. Você continua orando em casa, se você acha que precisa, ok? Mas lembre, esse é o quinto motivo, que muitas das nossas orações não são ouvidas, ou são impedidas. Nós precisamos liberar nosso coração, perdoar pessoas, pedir perdão a Deus, para que experimentemos fluir na nossa vida muito mais o seu Espírito, muito mais a sua unção, muito mais a sua presença. Amém, queridos? O sexto motivo, peço uma atenção muito grande de você, porque tem bastante texto, e eu faço questão de ler esses textos todos, porque são muito importantes. Eu quero que você abra o teu coração, porque há uma porção de revelação aqui, que é importante demais para a tua vida, para a minha vida, para a nossa saúde relacional com Deus, para a nossa espiritualidade. Amém, queridos? Então, peço a tua atenção mesmo, fique atento, porque eu tenho algumas coisas para mostrar aqui para você. Vamos lá. O sexto motivo em que nossas orações são impedidas é quando sonegamos dízimos, ofertas e o nosso tempo no altar do Senhor. Deixa eu dizer algo para você logo de início. Eu caminhei por alguns textos que eu vou ler para você, para que a gente entenda qual é a relação que existe entre as nossas orações e aquilo que a gente oferta ao Senhor, com a nossa relação com Deus, o altar. Nós precisamos ampliar a nossa compreensão do que espiritualmente é um altar. E precisamos aplicar isso na nossa vida e na nossa relação com Deus. A minha intenção é de que você compreenda isso. Então a gente vai caminhar pelos textos e você vai perceber. Se alguém, um filho de Deus, falha, peca, e não traz os seus dízimos e as suas ofertas na casa de Deus, não cultua a Deus, não honra a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, eu não posso categoricamente dizer que essa pessoa não terá suas orações ouvidas de alguma forma. Mas eu posso dizer, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a vida desse filho de Deus será sofrida, porque ele conviverá nessa terra com uma obstrução terrível, que vai prejudicar a sua saúde espiritual, a sua comunhão com Deus, e ele sempre vai provar das coisas de Deus de maneira pingada, de maneira pobre, de maneira
econômica demais. Isso eu posso afirmar. Ok? Estão comigo? Está claro isso que eu estou dizendo? Amém? Posso seguir? Ok. Então eu quero seguir dizendo o seguinte: o que eu quero dizer com dízimos? No motivo sexto, né? São dízimos mesmo. Dízimos são dízimos mesmo, aquela 10% do nosso rendimento que a gente entrega ao Senhor e como um culto a Deus. É dízimo mesmo, ok? Deixa eu voltar a dizer uma coisa. Aqueles que se incomodam com esse assunto, no nome de Jesus, coloca o teu coração diante de Deus. Porque não há nada na nossa vida que não deve estar no altar de Deus. Nada. Talvez o incômodo que a gente, muitos de nós, eu não sinto, mas muitos de nós sentimos, quando falamos desse assunto, que é um assunto santo, é da palavra de Deus, seja porque muitos de nós talvez tenhamos a vida amarrada em laços de mamon, que aprisiona a nossa vida e faz a gente viver de forma sofrida e não experimentamos o que do céu pode ser liberado sobre nós, porque nosso coração, nossa vida está fechada, contaminada por um pensamento capitalista, por um pensamento egoísta que foi transferido para nós, que impede às vezes a gente compreender o pensamento da palavra de Deus, o entendimento, a maneira com que a palavra de Deus lida com a questão dinheiro, a questão recursos, a questão finanças, a questão patrimônio. Nós precisamos liberar a nossa vida para pensarmos estas coisas do ponto de vista de Deus. Quando aprendermos a olhar o dinheiro, a olhar finanças, a olhar a economia, a olhar patrimônio do ponto de vista de Deus, a gente vai conviver com muito mais bênçãos. A gente vai conviver com recursos sobrenaturais do céu sobre nós de uma maneira diferente. Sobrenatural. Estávamos conversando, eu e meu cunhado, essa semana que passou, como tantas vezes Deus liberava do céu recursos sobrenaturais sobre nós. Mas a gente tem que aprender a abrir o coração e entregar tudo no altar de Deus. Enquanto a gente não aprender a fazer isso, a nossa vida vai ser sofrida, porque as vias que Deus poderia usar para liberar do céu sobre nós todo tipo de providência e todo tipo de recurso estarão obstruídas pelo nosso egoísmo, obstruídas pelo nosso materialismo, obstruídas por pecado. Eu não quero que você pense, filho de Deus, filha de Deus, que esse assunto não é santo. É um assunto santo. E a gente tem que aprender a pensar do ponto de vista do céu todos esses assuntos também. Vamos lá? Dízimos são dízimos mesmo. A 10ª parte do que ganhamos, do bruto. Ofertas são ofertas mesmo. Ofertas voluntárias, de diversos motivos. E o que eu quero dizer com o tempo, nesse item 6 aqui? Eu quero dizer a nossa dedicação, é o tempo da nossa vida, o tempo que a gente passa na presença de Deus. Nossa dedicação, nossa adoração, nossa devoção pessoal. O tempo que a gente gasta com Deus só para estar junto com Deus. Entenda, Deus é a nossa grande bênção. Deus, Ele mesmo, a pessoa de Deus, é o nosso grande benefício. É Ele. Mais do que Ele pode nos dar, é Ele. Qual foi a última vez que você, Deus, eu quero estar na tua presença agora, vou entrar, vou ficar com o Senhor, não vou pedir nada, porque o Senhor é o meu grande bem. O Senhor é minha grande bênção. O Senhor é minha grande porção, a maior. Pai, esses 10 minutos que eu vou passar aqui na tua presença, vou me esforçar para não pedir nada. É difícil.
É difícil. Mas eu vou me esforçar para não pedir nada, porque o que eu quero é o Senhor, mais do que qualquer outra coisa. É dedicação. Dentro dessa ideia, curiosamente, existe uma oração. O Novo Testamento, ele usa várias palavras traduzidas para o português como oração, mas existem várias palavras em grego que querem dizer oração, e querem dizer tipos de oração, orações diferentes. Uma oração que é só de intercessão, usada uma palavra no grego. Uma oração que é só para pedido, é usada uma palavra no grego. Mas existe uma oração, uma palavra que é usada no Novo Testamento, que é proseuquê. Não é português. Fala comigo, proseuquê. De novo, proseuquê. Essa palavra é oração. Que tipo de oração é proseuquê? A oração proseuquê é a oração de devoção pessoal. Você pode entrar na presença de Deus e praticar uma proseuquê e não pedir nada. Mas, de repente, você também pode entrar na presença de Deus praticando uma oração proseuquê e pedir alguma coisa, do tipo que se só pede a Deus. Essa palavra proseuquê jamais é usada quando um homem pede algo para um outro homem. Um homem pede algo para um governador, para um rei, para um imperador, mesmo que seja imperador. Essa palavra proseuquê nunca é usada para alguém pedindo algo para um rei, sendo homem. Há uma outra palavra que o Novo Testamento usa, que às vezes o homem pode pedir a Deus usando aquela palavra, mas é uma palavra que você poderia usar quando eu peço algo para a Marli. Marli, eu preciso que você faça um belo bolo de fubá com o que você quiser por dentro, e eu preciso, faz isso para mim, eu estou pedindo isso a você. Ou então, pedir para... Se Deus está falando com você, Marli, deixa Deus usar, tá? Deixa Deus te usar. Ou eu estou pedindo, Val, eu quero que você faça aquela salada de berinjela que você sabe fazer. Então peço, Val, faz isso para mim, né? Deixa Deus te usar, Val. Deixa Deus te usar. Então tem coisas que você pode pedir para uma outra pessoa, mas jamais eu usaria a palavra proseuquê para pedir berinjela para o Val, ou um bolo de fubá para a Marli, ou para... Cadê desculpa, eu não estou lembrando, a mãe da... Isso, ela mesma. Como que é? Luzinete. Então, um bolo de fubá com goiabada, né? Eu jamais usaria proseuquê para pedir um bolo de fubá com goiabada para uma outra pessoa. Por quê? Proseuquê é algo que só se pode usar para Deus. Porque a palavra proseuquê, ela é solene. A palavra proseuquê é a oração que se entrega a Deus como quem entrega a vida, é a devoção pessoal. Eu vou praticar uma proseuquê, eu vou praticar uma oração que é intimidade, é consagração, é devoção pessoal, é um tempo que eu preciso passar diante de Deus, é muito pessoal, muito íntimo. Eu vou trocar meu coração, tem essa ideia, eu vou trocar meu coração com Deus. Então, a gente entra num tempo de oração, que é a proseuquê. Curiosamente, quando nós falamos no primeiro motivo, lá, qual é o primeiro motivo em que nossas orações são impedidas? Há 2 domingos atrás. Oh, quem falou isso? A Rosana, muito bem, Rosana. Fala de novo o motivo. Quando a esposa não obedece o marido. Isso está onde? Em que texto? Exatamente, 1 Pedro capítulo 3. Então, eu sabia? Eu sei que você sabe. E agora, qual é o segundo motivo que nossas orações são impedidas? Isso, aí você lembrou mais rápido, né, Rosana? Muito bem. É quando o marido não cuida e não ajuda a esposa. E isso está em que texto? 1 Pedro capítulo 3, verso
7. Ele disse, valeu, Tássio. Está afiado. Agora, o que diz lá em 1 Pedro 3,7? Ele fala assim, não seja assim entre vocês, para que as vossas proseuquês não sejam impedidas. A nossa devoção pessoal não seja impedida. Agora, interessante, essa proseuquê também aparece em Atos capítulo 10, verso 4. Nós vamos ler esse texto mais para frente. Mas o que diz Atos 10, 4? É aquele momento em que um anjo está respondendo às orações. Não precisamos de jogo de luz agora. Pode guardar para outro momento. É aquele momento em que o anjo está respondendo a... Como é que chama aquele cara de Atos 10? Cornélio? É isso aí? Que está respondendo a Cornélio, que não era judeu, mas era um homem temente a Deus, e ele fazia proseuquês. Uau! O anjo chega e fala, ei, o Senhor ouviu as tuas proseuquês. Um romano, é a mesma palavra, a gente vai ler, a gente vai entender melhor. Agora, curiosamente, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, no Mateus 6, capítulo 6, verso 9, quando ele fala assim, e vós proseuquês assim. Jesus está dizendo, usando uma palavra, que o hebreu, o judeu, ele entendia a diferença entre as palavras, que em português são traduzidas tudo por oração, mas em grego são várias palavras. O judeu estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque quando vocês proseuquês assim. Ou seja, quando você entrar em oração, não só para pedir coisas, mas para devotar a tua vida, o teu tempo, o teu coração, a tua vida, entrar em intimidade com Deus. É proseuquês. Amém? Devotar o nosso tempo, intimidade. Se a gente não faz isso, não põe no altar, nossa relação, intimidade e oração ficarão impedidas. Agora eu quero começar a ler os textos para você. O que eu quero notar nos textos que vamos ler? Eu quero que você preste atenção no seguinte. Não vou gastar muito tempo depois de ler os textos. O que eu quero que você note nesses textos? Preste atenção. Note a relação que existe entre altar, trono de Deus, da onde procedem todas as coisas. Todas as bênçãos vêm do trono de Deus. Ele libera tudo do céu a partir do seu trono. O trono de Deus é o início de tudo e também o fim. Tudo começa por uma palavra de Deus no seu trono, traz tudo à existência. Todas as ações de Deus, todos os comandos de Deus, tudo sai do seu trono, e depois que a história fechar, tudo vai ser devolvido como uma oferta. Jesus vai levar e colocar diante do Pai todo o seu reino, todas as tribos, línguas e nações, vai colocar como uma oferta diante de Deus no seu trono. Tudo nasce do trono de Deus e deve voltar para o trono de Deus. Eu quero que você preste atenção nos textos que vamos ler, a relação que existe entre altar, trono de Deus, orações, dízimos e ofertas. Amém? Então vamos começar a ler. Primeiro, Deuteronômio 16:16. O texto diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Pastor, esse Antigo Testamento está valendo? Está valendo.
Está valendo sim. Só que você associa isso a Jesus agora. É por causa da oferta de Jesus que você é aceito na presença de Deus. E toda vez que você entra na presença de Deus, você dá o seu tempo, dá um pouco do seu tempo. Você está ofertando alguma coisa, mesmo que as tuas mãos estejam vazias, naquele momento, o teu coração tem que ser a oferta, você é a oferta. Mas, você pode enriquecer, preste atenção, você pode enriquecer esse momento, enchendo a tua mão de farinha, de cordeiros, de boi, de frutas, das primícias da terra. Você pode encher a tua mão e você pode enriquecer esse momento, armazenando, depositando nesse cálice, nesse altar, também aquilo que representa tudo na tua vida material, tudo na tua vida física. Amém? Atos capítulo 10, de 1 a 4, é aquele momento, né, que o anjo conversa com Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações, suas proseuquês e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Fale comigo. Orações, ofertas subiram. Meu querido, aquilo que você coloca numa cesta, numa salva, num gasofilácio, seja lá onde for, é aquilo que se vê, é físico. Mas tudo que a gente faz no físico tem uma expressão espiritual. Pela fé, como se você estivesse diante do trono de Deus, colocando algo lá que represente você. Diante de Deus, isso já não é mais dinheiro. Diante de Deus, isso já não é mais moeda, papel. Diante de Deus, isso já não é esse valor que a gente conhece. Diante de Deus, é uma porção de você mesmo, porque a oferta sempre representa o ofertante. Mas elas sobem. As nossas orações sobem diante do trono, mas as nossas ofertas também sobem. Amém? Levítico capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: quando, lógico, o texto de Levítico, nessa parte, está falando, você que conhece o livro de Levítico profundamente, né? Você sabe que essa parte de Levítico está falando, são instruções de Moisés sobre as ofertas, as diversas ofertas, ele está ensinando a respeito disso. E especificamente nesse trecho, ele está falando sobre as ofertas de manjares. É um tipo de oferta que não derramava sangue, podia ser semente, podia ser um bolo, podia ser alguma coisa. A oferta de manjares é uma oferta que lembra comunhão com Deus, intimidade, proseuquê. Amém? Estão comigo, gente? Estão comigo? Preciso da tua atenção, tá? Preciso da tua atenção. Vamos lá. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, e sobre ela porá incenso.
Leva-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial. O que o anjo falou para Cornélio? E usou a palavra memorial, não usou? Essa palavra memorial é importantíssima aqui, nessa história. Tá? Com azeite, todo o incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável a Deus. Curiosamente, quando o anjo fala com Cornélio, isso é muito lindo, gente, presta atenção no que está acontecendo. O anjo usa uma expressão, ele usa a expressão proseuquê, e ele também usa a expressão memorial, uma outra palavra. E essas palavras, elas dizem respeito aos momentos de consagração e devoção mais profundos que o sacerdote tinha na presença de Deus. O anjo que veio do céu, que conhece como que as coisas funcionam lá, que vê as coisas que são depositadas diante do trono de Deus, porque tudo veio de lá, ele conversa com Cornélio usando essas palavras. E essas palavras que o anjo usou com Cornélio lembram o memorial da oferta de manjares, que é uma oferta de comunhão. Ou seja, as ofertas de manjares, as ofertas de comunhão, as ofertas que são memoriais, funcionam mais ou menos o seguinte, mais ou menos assim. Juninho, você que está mais na ponta, mais fácil vir para cá. Vem cá, Juninho, vem cá. Juninho, eu vou fazer a oferta dessa caneta para você, mas ela tem meu nome, ela tem a minha assinatura, ela tem a minha identidade. Pode subir. Ela tem a minha identidade. Eu vou dar ela para você, tá? Mas ela simboliza a mim mesmo. Quando você pegar essa caneta, eu quero que você lembre de mim. Quando você pegar essa caneta, você vai lembrar que a gente tem uma aliança. Você vai lembrar aquilo que eu te pedi quando eu te entreguei essa caneta. Você vai lembrar de mim. E ela vai me ajudar a fazer você agir a meu favor. Ok? E você orar por mim, você lembrar de mim. Então essa caneta será um memorial. Eu me lembrarei que entreguei para você, mas você se lembrará de mim toda vez que olhar para a caneta. Onde é que fica o altar, onde são depositadas as coisas? Diante do trono, diante de Deus, na direção dos olhos de Deus. Tudo que for depositado no altar ficará na direção dos olhos de Deus. E toda vez que Deus olhar para aquele lugar onde são depositadas as orações e as ofertas, Deus vai se lembrar, porque aquilo é uma oferta memorial, traz a memória. Deus se lembrará de mim e agirá a meu favor. Ok? Vai lembrar, né? Lembre-se de mim. Depois você devolve, Depois você devolve. Pode descer, simbolicamente. Depois você me devolve, realmente, né? Depois eu te dou uma caneta bonita. Fica esse combinado entre nós, tá? Eu vou te dar uma caneta bonita. Promessa. Memorial é algo que está entre nós e que faz o outro lembrar do outro. O outro lembrar do um e o um lembrar do outro. Dá para você entender isso? Você faz as coisas subirem diante de Deus, e Deus fica olhando para aquilo e fica lembrando de você. Sabe de uma coisa? Eu acho que Deus se esquece muitas vezes de nós. Eu estou usando isso como figura. Deus não se esquece de nós, né? Mas sabe uma coisa? Quando a gente não ora, quando a gente não gasta tempo, quando a gente não pratica proseuquê, quando a gente não oferta, não dizima,
Deus olha o cálice que está diante do seu trono, que poderia estar abastecido com estas substâncias, e o vê vazio. Não há memória. Orações e ofertas e dízimos. Posso seguir? Filipenses 4,17. Não que eu esteja... Paulo recebeu oferta dos irmãos de Filipos, ele escreveu a carta e está agradecendo o lance, mas olha o que ele escreve. Não que eu esteja procurando ofertas, ele está agradecendo a oferta que recebeu dos irmãos de Filipos, mas, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Você sabia que você tem uma conta corrente no céu? Sabia? Fala, vamos fazer aquele negócio chato, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, você tem uma conta corrente no céu. Agora eu pergunto para você, ela está azul ou está vermelha? Como é que se credita valores na nossa conta no céu? Se olharmos para o exemplo que Paulo está nos dando, o ensino que ele está dando a respeito das coisas materiais e espirituais, ele está trazendo uma revelação, ele está dizendo que a oferta que os irmãos de Filipos fez para o apóstolo Paulo, está entrando a crédito na conta desses irmãos de Filipos, lá no céu. Subiu, assim como as ofertas de Cornélio. Subiu. A gente precisa mandar mais coisa para o céu. A gente precisa enviar crédito para o céu. Orações. Por quê? Vamos ler. Lê em casa 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Depois você vê isso. Eu quero pular e ir para Apocalipse 15, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Parece que de alguma forma as nossas orações, veja, olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim, presta atenção nisso, é muito importante, olha aqui para mim. De alguma forma, as nossas orações se transformam numa substância que pode ser armazenada nessa taça, nesse altar. As nossas orações se transformam numa substância que são armazenadas. Apocalipse 8, de 1 a 6, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Alguns dizem que mulheres não entrarão lá nessa hora, né? É porque estava sem mulher no céu, mas deixa isso para lá. É bom que a maioria não tenha entendido a piada, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono.
Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. De alguma forma, Deus pega essa substância que subiu da terra ao céu, a tua oração, o teu dízimo, a tua oferta, a tua devoção, o teu tempo, uma expressão da tua vida. Deus pega essa substância. Nas figuras de João em Apocalipse, e também nas figuras do tabernáculo de Moisés, são figuras. Ele pega tudo isso, mistura com fogo do altar e envia para a terra de novo. Claro que esse texto está falando dos eventos apocalípticos, mas não é isso que eu quero a sua atenção. Como eu disse no início, a gente não está pregando sobre escatologia, a gente não está falando disso. O que eu quero é a tua atenção para perceber, observar como as coisas acontecem no céu, diante do trono, no altar, as orações que são armazenadas, os dízimos que sobem, as ofertas que sobem e são armazenadas. Daquilo que está armazenado, no cálice diante de Deus, é que Deus transforma em poder e envia para a terra de novo. É como se fosse o combustível, a gente vai enviando para o céu crédito para a nossa conta, a gente vai enviando para o céu combustível, a gente vai enviando devoção, a gente vai enviando adoração, a gente vai enviando tempo na presença de Deus, a gente vai enviando oração, a gente vai enviando para o céu as nossas ofertas e nossos dízimos, tudo que a palavra de Deus diz que é preciso ser consagrado no altar, para que Deus pegue todos esses elementos, essa substância toda, esse depósito todo, transforme em poder e devolva para nós. Amém? Com isso, eu quero fazer algumas afirmações. A primeira é a seguinte: nossa comunhão com Deus é restabelecida no altar. E o altar é lugar de entrega. E de entrega total e de tudo. Entenda isso, amado. A nossa comunhão é fortalecida no altar. A nossa intimidade com Deus, ela é aumentada no altar. As revelações que Deus manda para nós acontecem quando estamos no altar. As manifestações sobrenaturais de Deus na nossa vida acontecem quando estamos no altar. Quando que Deus falava com Moisés? Quando ele estava lá dentro. Amém? Lá dentro. Dentro de uma tenda. Na intimidade. Tem que estar lá. Tem que estar lá dentro. Nossa comunhão com Deus é restabelecida no altar. E altar é lugar de entrega. Se você não está entregando tudo, então as respostas de Deus não serão tudo aquilo que você quer. Se devota parcialmente e quer uma resposta total de Deus a nosso favor,
É como você não colocar dinheiro na sua conta no banco, chegar lá e tentar sacar. E se o banco te der um limite e você conseguir sacar de todo jeito, você vira escravo do banco. Porque você sacou algo que não tinha, que não era teu, que era do banco. Virou escravo do sistema. Não é isso que acontece? Ou só eu sei disso? Eu sei disso, eu sei que é assim. Amém? A primeira coisa que eu destaco é isso. Nossa comunhão com Deus é restabelecida no altar. Outra coisa, B. No altar de Deus deve ser entregue orações, dízimos, ofertas, adoração, dedicação. C. Nossas orações e nossos dízimos e ofertas se transformam em substâncias que são armazenadas diante de Deus como memoriais. Deus vai olhar, assim como olhou para aquilo que Cornélio estava enviando, e falou assim, memorial. O anjo falou, memorial. Deus se lembrou de você, Cornélio, porque você está enviando para lá oração e ofertas. Deus ficou olhando e lembrou de você. D. Tudo que é depositado diante de Deus, no devido tempo, se transformará em intervenções de Deus em nossas vidas. E a entrega dos dízimos, ofertas, tempo, serviço, coração quebrantado, fazem parte da dinâmica das intervenções de Deus sobre nós. As grandes intervenções de Deus na nossa vida estão relacionadas com a entrega do nosso tempo, do nosso serviço, de um coração quebrantado, mas também com a entrega de dízimos e ofertas. Amém? E eu finalizo, entrega parcial, resposta parcial. Entrega total, resposta total. A pergunta que eu faço, como é que está a tua conta no céu? No cálice que Deus usa para armazenar o que você manda para lá, como é que está? Como é que está o memorial que está no teu nome, diante do altar de Deus, diante do seu trono? As orações, a fidelidade nos dízimos e ofertas, porque sobe. Se a gente faz isso, a gente desobstrui as vias que Deus usa para nos abençoar aqui na terra. Amém?